Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós daremos continuidade ao nosso estudo, à nossa lição, uma nova lição que nós começamos. Vamos agora iniciar a segunda semana. Veja como o tempo passa rápido, não é mesmo? Até poucos dias atrás estávamos ali meditando no Evangelho de Marcos. E hoje nós já estamos na segunda semana sobre os temas que estão ali dentro do Evangelho de João. E como eu sempre falo, com certeza, com toda certeza, nós vamos ser impressionados pelo poder de Deus, porque com certeza Ele tem bênçãos para mim e para você. Por isso, gente, é tão importante a gente ter o nosso estudo guiado, nós buscarmos a presença de Deus por meio do estudo, porque é quando eu e você nos detemos no estudo que nós colocamos a nossa vida em exposição a Deus e assim somos impressionados. E assim somos transformados. E assim nós somos maravilhados com a presença de Deus, tá certo? Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve no canal, ajuda essa comunidade a crescer para que a gente seja uma comunidade forte, que se apoia, que se anima mutuamente para o estudo da palavra de Deus, tá bom? Deixe o seu gostei também para que esse estudo alcance mais e mais pessoas. Nessa ocasião, eu quero te convidar a juntos buscarmos a presença de Deus em oração. Vamos fechar nossos olhos e orarmos juntos? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua palavra. Que nessa ocasião, como as demais vezes, o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração, que Ele impressione a nossa mente, que nós possamos entender a Tua palavra e que seja de fato luz para as nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, dá-nos a Tua paz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, estamos iniciando uma nova semana. Hoje é dia 5 de outubro, o nosso tema começa no dia de sábado, e o nosso tema é Sinais da Divindade. Olha, nós vamos ver durante a semana quais foram os sinais que testificaram da divindade de Jesus Cristo. Isso vai ser bastante interessante. O nosso verso para memorizar está ali no Evangelho de João, capítulo 11, verso 25 e 26, que diz assim: Então Jesus declarou, vamos ver o que Jesus declarou. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? E aí, você que está do outro lado, você crê nessa afirmação de Jesus? Veja que ele se apresenta a dois grupos de pessoas. As pessoas que passaram pela experiência da morte e as pessoas que ainda estão vivas. Veja o seguinte, olha, eu sou a ressurreição e a vida. E daqui já distingo a qual grupo ele está se referindo, a qual grupo ele vai dialogar, conversar. Vou conversar com aqueles que precisam da ressurreição e vou falar com aqueles que querem continuar vivendo, né? E aí ele primeiro começa com aqueles que passaram pela experiência da morte. Ele diz, olha, quem crê em mim, ainda que morra, ainda que passe pela experiência da morte, essa pessoa vai viver. E aí depois ele se dirige ao outro grupo, o grupo dos vivos, e diz assim, olha, todo o que vive, ou seja, aqueles que ainda continuam vivos, e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Eu particularmente creio nessa palavra. E você? Se você crê, deixa aí nos comentários, tá bom? Eu separei aqui três pontos do nosso estudo introdutório de sábado. É um estudo que, de certo modo, nos prepara para os episódios, né, os temas que serão apresentados durante a semana. E o primeiro ponto diz assim, ó. A Bíblia deixa claro que Jesus Cristo é o Filho eterno, um com o Pai, não criado e não derivado. Jesus é aquele que criou tudo o que existe. João 1, do 1 ao 3, descreve isso. Assim, o Filho sempre existiu. Nunca houve um tempo em que ele não existisse. E aí você deve estar perguntando, Davi, o que é que tem de importante, o que é que tem de interessante, qual é, vamos dizer assim, o detalhe que você tira daí? Porque isso aí todo mundo sabe, que Jesus é Deus, que Jesus é eterno e tal. Por que é que eu destaquei esse ponto? Porque algumas pessoas têm uma certa dificuldade em entender
a divindade de Jesus, a eternidade de Jesus, ou seja, a atemporalidade de Jesus. Palavra difícil, né? Pois é. Às vezes a gente fica se questionando e perguntando, tá, mas em que momento Deus passou a existir? Em que momento ele começou a criar as coisas? E por que a gente tem essa dificuldade de entender a divindade de Deus, a divindade de Jesus? Porque nós somos seres finitos. Nós somos limitados. Quando eu costumo conversar sobre esses assuntos com minha esposa, ela diz que dá uma agonia no juízo dela, porque ela não consegue entender. E assim como ela, existem muitas e muitas outras pessoas que tentam sondar o início, o princípio das coisas, sendo que só houve início e o princípio da minha vida, da vida aqui na Terra e da formação da Terra. Já Jesus, a Trindade em si, já existia desde sempre. E quando fala sobre a divindade, a gente tem um pouquinho de dificuldade, porque o parâmetro que a gente tem é a encarnação de Jesus aqui na Terra. E de certo modo a gente fica tentando atribuir a Jesus a humanidade que nós vivemos. Sendo que Jesus foi humano, com certeza, 100% humano. Porém, ao mesmo tempo que Jesus era humano, Jesus também era 100% Deus. Como assim, Davi? Como é que ele era Deus e 100% humano? Por exemplo, Jesus teve fome? Jesus sentiu frio? Jesus sentiu dor? Quando ele estava ali sendo crucificado, ele estava sofrendo ali de fato? Ou ele não estava sentindo nada? Deixa eu te explicar. Quando Jesus veio aqui na Terra, o que aconteceu foi que, na maior parte do tempo, em quase todo o tempo, ele apertou o interruptor de desligar divindade. Imagine que tem um interruptor, um botão, onde no botão tem escrito desligar divindade. Ele acionou esse botão. E assim como um homem, ele passou a vida aqui na Terra. E assim como um homem, ele venceu todas as tentações e perseguições e provações. Por que ele acionou esse botão? Porque Jesus, ele veio em uma característica como se fosse representando um Adão. Lembra de Adão? O primeiro homem criado por Deus? Pois é. Adão, quando foi provado, quando foi testado, ele fracassou. Ele foi derrotado. E para que houvesse remissão de pecados, para que houvesse redenção para mim e você, alguém tinha que vencer na prova que Adão perdeu. Então Jesus, se tornando nosso segundo Adão, ele tinha que estar na mesma condição que Adão. Perfeito, sem pecado e 100% homem, 100% humano. Houve alguns episódios em que Jesus acionou a divindade. Que episódios foram esses? Foram episódios em que ele realizou milagres. Imagine, por exemplo, Jesus andando sobre as águas. Ou seja, quebrando as leis da física. Nenhum ser humano é capaz de quebrar as leis da física, somente aquele que criou as próprias leis. Porque o ser divino, ele não fica debaixo das próprias leis criadas por ele. Jesus quebrou a lei da física andando sobre as águas. E não somente ele. Ele fez Pedro, por algum momento também, caminhar sobre as águas. Somente um ser divino poderia realizar sinais como esse. Ou seja, durante essa semana, nós vamos ver os episódios em que Jesus demonstrou a sua divindade, em que ele esclareceu, em que ele falou e testemunhou acerca da sua divindade. E o que me chama a atenção é que João fez questão de registrar esse tema dentro do seu livro do Evangelho de João. O segundo ponto que eu destaquei diz assim, essa verdade era importante para João. Por isso, ao narrar alguns dos milagres de Jesus, ele os usou para indicar a divindade de Cristo. Como eu mencionei, nós vamos ter acesso durante essa semana a alguns dos sinais, alguns dos milagres que Jesus realizou em vida, né? Como a gente viu na semana passada, na Bíblia não está registrado todos os milagres. Desculpa. Não está registrado todos os milagres, mas tem algum registro de alguns milagres. E esses milagres servem para comprovar a divindade de Jesus Cristo. Terceiro ponto e último,
A lição desta semana, aqui nós vamos ter acesso ao spoiler, né? A lição desta semana analisa 3 dos maiores sinais realizados por Jesus que mostram a sua divindade. Deixa aqui no comentário quais são esses 3 sinais que você acha que são os maiores dentro da trajetória do ministério de Jesus. Quais são os 3 que você elege, né, que você indica aí, que foram os maiores sinais apresentados e realizados por Jesus. O mais surpreendente é que, em todos esses casos, algumas pessoas não creram no milagre nem perceberam seu significado. Para ver, né? Às vezes a gente diz, olha, esse povo da época de Jesus foi muito privilegiado. Foram expostos a tais milagres e mesmo assim duvidaram. Pois é, eu creio também que esses milagres acontecem até mesmo nos dias de hoje. E muitas vezes eu e você deixamos passar despercebido. A gente está tão atarefado, está tão focado em outras coisas, que não tem a sensibilidade para perceber o poder de Deus agindo na minha e na sua vida. Por exemplo, o simples fato de nós estarmos aqui reunidos, tendo esse estudo guiado, esse momento com Deus, já é prova do maior milagre de Deus, onde Ele está preservando esse espaço no tempo para que eu e você tenhamos esse momento de qualidade com Ele. Continuando. Após o milagre, alguns se afastaram de Jesus. Outros aumentaram a cegueira espiritual. E outros começaram a planejar a morte de Jesus. Veja que havia espaço para todo tipo de gente, né? E nenhum desses espaços, eu e você nos encaixamos. Sabe qual é o espaço que a gente se encaixa? Nesse aqui, ó. Contudo, muitos passaram a crer que ele é o Messias. Como a gente viu na semana passada, os sinais, os milagres, era simplesmente para servir de auxílio, ou seja, de ferramenta de comprovação de quem é Jesus de fato. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Messias, Jesus é um ser divino, eterno. E nessa semana a gente vai ver quais foram as pessoas que acreditaram em Jesus, quais foram as pessoas que não acreditaram, quais foram as pessoas que começaram a tramar a morte de Jesus por conta desses sinais apresentados no seu ministério. Chegamos ao fim, hoje foi apenas a introdução. O meu convite é, vamos permanecer juntos a semana inteira. Vamos nos colocar à disposição de ser impressionado pela palavra de Deus, de conhecer de forma mais profunda o nosso Jesus. Tá certo? Que o Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal e que Ele te faça retornar aqui amanhã. Até a próxima e tchau, tchau.